Hoje eu vou te ensinar a fazer um planejamento mensal simples para te ajudar a controlar suas finanças. O bom planejamento mensal é o primeiro passo para você conseguir adequar seus gastos ao seu orçamento e assim conseguir poupar mais e investir mais também. A primeira coisa a se destacar aqui é que o planejamento mensal vai ser diferente para cada pessoa. Isso porque as pessoas têm realidades muito distintas. Por isso, para algumas pessoas, o planejamento que eu vou passar aqui talvez não seja aplicável, não seja execuível. Mas ainda que o planejamento fique diferente, eu vou trazer também alguns pontos que eu acho importante que se tenha dentro do planejamento mensal. A primeira etapa para você montar um planejamento que seja adequado para você é verificar quais são os seus gastos nos meses anteriores. Aqui não tem uma solução muito prática para fazer isso, é de fato pegar todos os seus gastos, o seu extrato financeiro, o seu extrato da conta de cartão de crédito e categorizar os seus gastos de acordo com as categorias que eu vou falar aqui. Caso você se sinta confortável, tenha conhecimento de como fazer, você pode utilizar a inteligência artificial para te ajudar nisso. Mas por alguns testes que eu fiz com a inteligência artificial, eu vi que alguns gastos ele categorizou de uma forma errada no meu orçamento. Mesmo assim, se você quiser tentar fazer a categorização dos seus gastos com a inteligência artificial, pode ser uma boa solução. Eu vou sugerir que você faça a classificação em 4 categorias. A primeira delas são as despesas mensais, que são aquelas despesas corriqueiras, né? Então, aluguel, condomínio, conta de luz, conta de internet, conta de água, as refeições comuns que você faz em casa, as refeições comuns que você faz na rua. Então, não são aquelas refeições que você faz por lazer, né? Então, sair para comer em um lugar mais bacana, um jantar de aniversário, de Dia dos Namorados. É aquela refeição que você faz no seu dia a dia. Então, no seu dia normal de trabalho, aquela marmita que você pede, um restaurante que você come. E aqui é essencial que você tenha sensatez, né, nessa classificação. Não adianta você colocar como um gasto de despesa mensal essencial algo que você sabe que está fazendo por lazer e, no caso, a classificação não seria essa. Então, a segunda categoria que eu estou sugerindo aqui é conforto e lazer. Aqui vai ficar mais claro qual que é a diferença entre essa categoria e a categoria de despesas mensais. Por exemplo, conforto vai ser você pagar uma diarista, que você sabe que você pode fazer a faxina na sua casa, mas você opta por chamar alguém para fazer aquele serviço. É fazer a compra de marmitas prontas, por exemplo, para você levar no seu serviço, sendo que você poderia fazer a sua própria marmita. Então, como o próprio nome diz, é tudo aquilo que serve para te dar um pouco mais de conforto. Já o lazer talvez seja mais fácil de diferenciar, é tudo aquilo que você faz por diversão, então sair com a família, jantar fora, ir num cinema, num parque de diversão e tudo mais. Também entraria aqui gastos com videogame, gasto com Netflix, com qualquer tipo de streaming. Ou seja, nessa categoria de conforto e lazer é basicamente tudo aquilo que você consegue cortar de uma hora para outra e pode comprometer talvez a sua qualidade de vida, mas não vai comprometer a sua sobrevivência, vamos dizer assim. A terceira categoria que eu vou sugerir aqui é conhecimento. Então, tudo aquilo que você faz, cursos, capacitações para ganhar mais dinheiro. Seja na sua carreira atual, seja numa possível transição de carreira, pode ser uma pós-graduação, uma segunda graduação, mas não entra nessa categoria cursos, por exemplo, de hobby, que é simplesmente para você aprender uma nova atividade ali por diversão, por entretenimento, que aí entraria na categoria de lazer. E a quarta categoria e mais importante para sua liberdade financeira é a categoria de investimentos. Aqui é aquela parte que você vai separar, colocar na sua corretora e investir para o seu eu do futuro. Então essas são as 4 categorias que eu inicialmente sugiro que você classifique os seus gastos, para então você chegar na distribuição de percentual de cada um dos seus gastos que você atualmente está fazendo. Você pode fazer isso para os últimos 2 a 4 meses, para você ver como é que tá os seus gastos atualmente, e você vai ver que vai estar muito diferente do que eu vou sugerir aqui. Mas não tem problema, nesse primeiro passo que a gente quer que você entenda como estão os seus gastos, para aí então trabalhar para adequar ele para o planejamento que eu vou sugerir aqui ou para algum outro planejamento que seja adequado para sua realidade. Eu vou colocar aqui então na tela o planejamento que eu estou sugerindo, né? O percentual que eu estou sugerindo para cada categoria aqui então é de 50% para as despesas mensais, 20% para conforto e lazer, 5% para conhecimento e 25% para investimentos. De novo, esse percentual pode não ser aplicável para todas as pessoas, né? Pode ter gente que não vai conseguir ali poupar e investir 25%. Tem gente que pode optar por diminuir ali um pouco os custos mensais e aumentar um pouco em lazer ou conhecimento. Mas eu vou trazer algumas observações que aqui, na minha opinião, eu acho importante, tá? Então eu acho importante que as despesas mensais nunca ultrapassem 50% do seu orçamento. Aqui talvez seja o ponto mais difícil para algumas realidades, mas é um percentual aí que eu sugiro que seja buscado ao longo do tempo, ainda que para muitas pessoas no atual momento não seja execuível. O segundo ponto que eu acho importante é não zerar nenhuma dessas categorias, então sempre ter um percentual ali para as 4 categorias. Tem gente que no intuito de acelerar a liberdade financeira tenta zerar ali conforto e lazer e deixar um percentual muito maior ali para investimento
investimentos, mas eu não recomendo que faça isso porque eu acho muito pouco sustentável a longo prazo. Você não vai conseguir manter ao longo de vários anos fazendo isso sem ter um valor para você se divertir, ter um pouco mais de conforto. Então eu acho importante ter um valor dedicado para isso. A mesma coisa acontece com a categoria de conhecimento, né? Tem gente que não coloca ali a categoria de conhecimento, mas eu considero essencial que você esteja se atualizando, se capacitando para conseguir sempre estar crescendo na carreira. E a última observação aqui é que eu considero o percentual adequado para investimentos de 25 a 40%. De novo, eu sei que tem gente que não vai conseguir investir tudo isso inicialmente, mas sei também que tem gente que tem remuneração muito boa, mas não tem um aporte mensal que atinja esses percentuais, porque tem os gastos mensais às vezes muito altos, gasta muito com lazer, conforto, e aí acaba não conseguindo atingir esse percentual. É claro que quanto mais você ganha, mais fácil é você fazer uns aportes maiores. Tem gente que consegue ter remunerações muito altas e acaba colocando um percentual que exceda até os 40%, mas eu acredito que se você tiver entre a faixa de 20 e 40 anos, esse percentual já é o suficiente para você atingir a liberdade financeira numa idade boa. Agora que você já tem esse planejamento mensal, você vai comparar com aqueles gastos que você teve nos últimos meses e ver o quanto que ele está enquadrado e desenquadrado. Tendo então essa consciência, no começo do mês seguinte, você pode começar a tentar fazer essa adequação. Você pode separar em diferentes contas correntes ou até fazer um controle simples ali numa planilha, até num papel, e pode ir adequando aos poucos ao longo do tempo para atingir esses percentuais que eu passei aqui para vocês. Eu vou colocar aqui na tela também qual é o meu planejamento mensal, para você ter uma ideia como você pode flexibilizar esse planejamento, adequando para sua realidade e para suas vontades. Então, eu optei por diminuir o meu percentual com despesas mensais, mantive os 20% para conforto e lazer e aumentei o percentual de investimentos para 40%. Esse planejamento é o que eu fui trabalhando ao longo do tempo e vi que é o mais adequado para mim, mas eu sei que não vai se encaixar na realidade de muitas pessoas, tá? Bom, então é isso, pessoal. Espero que esse vídeo tenha sido útil para vocês. Se você gostou, já deixa um like que ajuda muito o canal. Se inscreve e ativa o sininho para não perder nada e eu vejo você no próximo vídeo. Tchau!